Nesse Dia da Mulher, eu queria homenagear alguma autora que tivesse, de alguma forma, mudado a minha vida. E aí eu acabei escolhendo 3, a minha autora preferida e as suas irmãs. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje, como vocês viram no título aqui desse vídeo, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre as irmãs Brontë, Charlotte, Emily e Anne, mulheres incríveis, muito à frente do seu tempo e que me mudaram enquanto leitora, que me transformaram num novo tipo de leitora. Mas que tipo é esse? O tipo que não se contenta só em ler, mas que quer também aprender sobre literatura, sabe? Desde que eu li a primeira obra de uma Brontë, que foi O Morro dos Ventos Uivantes, eu percebi que aquilo é tão incrível que eu precisava estudar a teoria literária, eu precisava conhecer as técnicas de construção de uma narrativa e a partir daí eu virei um outro tipo de leitora, uma leitora um pouco mais exigente, mas que também aproveita muito mais as suas leituras, e eu devo isso a essas irmãs. Eu já tinha lido outros autores incríveis, né, obviamente, inclusive Machado de Assis, que é o meu autor homem, né, preferido, mas eu não sei o que aconteceu. Quando eu comecei a ler as Brontë, eu fiquei tão encantada assim com o fato delas serem mulheres numa época onde ser mulher era tão difícil e elas ultrapassaram tantas barreiras e escreveram coisas assim inimagináveis de sair da cabeça de uma mulher e elas têm uma construção de texto muito rebuscada e, enfim, eu sou completamente apaixonada por elas. Algo me tocou quando eu comecei a ler as irmãs Brontë, que eu realmente despertei de fato para a literatura. Eu já sou uma leitora desde criança, mas eu considero que com as irmãs Brontë começou uma nova fase na minha vida de leitora mesmo. E aí assim, eu vim na verdade confessar uma coisa pra vocês, né? Uma coisa feia, que a minha relação com as irmãs Brontë, ela começou meio que de um jeito ruim. Eu tinha um certo preconceito com relação ao Morro dos Ventos Uivantes, né? Particularmente esse livro, porque ele é o livro preferido da personagem Bella, né, de Crepúsculo. E é uma personagem que quando eu li Crepúsculo, né, na época que saiu o livro e tal, e depois saíram os filmes, eu odiei a Bella, eu acho a Bella insuportável. Desculpa se você gosta dela, mas eu acho que é uma das personagens que eu mais odeio na literatura. E como era o livro preferido dela, eu pensava assim, não pode ser bom. Se a Bella gosta, não pode ser bom. Então eu resisti a esse livro por muito tempo, mesmo muita gente me falando que era muito bom. Até que eu conheci uma versão da música Wuthering Heights, que é O Morro dos Ventos Uivantes, né, o nome em inglês. Só que eu conheci a música da Kate Bush, eu acho. Se não for isso, eu deixo o nome aqui, mas eu acho que é Kate Bush. Só que eu vi uma regravação dessa música com o Angra, que é um grupo de metal brasileiro, que eu gosto muito, e eu amei a música, e eu falei assim, gente, me deu um interesse, assim, de conhecer essa história, sabe? E eu falei, tá bom, vou pegar esse livro pra ler, mas peguei, né? Sabe, com aquela desconfiança. E eu não consegui largar. Então o primeiro livro que eu li das irmãs Brontë foi O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, né? Eles estão todos aqui, inclusive. E eu amei, eu fiquei completamente apaixonada e eu falei, porque a Emily só escreveu esse romance, né? As outras coisas que ela escreveu foram poemas. E aí eu quis ler tudo que essas irmãs escreveram. E aí o segundo livro que eu peguei pra ler foi Jane Eyre, que se transformou em apenas o meu livro preferido da vida. Eu tenho alguns livros preferidos, mas Jane Eyre tá um passinho à frente dos outros. E aí depois eu conheci a Anne, porque aí eu já tinha lido um da Emily, já tinha lido um da Charlotte, e eu tinha que ler algum da Anne, né? Que a Anne é a menos falada, né? Mas injusto, porque ela é tão boa quanto as irmãs. E aí eu fui ler Agnes Grey, também gostei. É um romance mais clássico, assim, né, menos cheio de altos e baixos, porque O Morro dos Ventos Uivantes é uma loucura, né? É um livro que, aquilo que eu falei sobre uma história dessa sair da cabeça de uma mulher da era vitoriana, eu fico pensando, cara, como que a Emily imaginou essa história? É muito incrível. Jane Eyre também tem umas passagens meio perturbadoras e é um romance de formação, e a partir daí que eu percebi que eu realmente gosto de romance de formação. Romance de formação, pra quem não sabe, né, em linhas gerais, é aquela história que a gente acompanha o personagem da infância ou da adolescência, assim,
até a fase adulta e a gente vai acompanhando as transformações, o amadurecimento desse personagem. Isso é um romance de formação. E é isso o que a Charlotte traz em Jane Eyre. Então, assim, eu percebi o tipo de leitora que eu era realmente. Eu falo muito empolgada das Irmãs Brontë porque quando eu comecei a ler os livros delas, eu realmente percebi o que eu gosto na literatura. Eu gosto de outros estilos também, mas o que elas escrevem, pra mim, eu me apaixonei pela Era Vitoriana, eu comecei a ler outros autores da Era Vitoriana, enfim, foi realmente uma revolução na minha vida ter conhecido as Irmãs Brontë. E aí, eu falei, eu li primeiro Morro, depois eu li Jane Eyre, depois eu li Agnes Grey, e aí eu vi que eu queria realmente ler tudo delas, então hoje eu já li todos os romances das Irmãs Brontë, falta ainda os poemas, né, que elas também escreveram, mas todos os romances delas estão aqui. E eu fiquei mais encantada ainda por elas quando eu comecei a estudar sobre a vida delas, a ler sobre a vida delas. E foi uma vida realmente que também daria um livro, uma vida muito triste, muito sofrida. Como eu falei, elas viveram na Era Vitoriana, né? Uma época onde a mulher quase não tinha voz, e elas fizeram a voz delas ressoar assim para a eternidade, porque são autoras que realmente, eu não tenho dúvida, que vão ficar para a eternidade. Já tinha outras autoras antes delas, né? Inclusive Jane Eyre, muita gente acha que elas são da mesma época, mas Jane Eyre é um pouco mais velha do que as Irmãs Brontë, né? Jane Eyre surgiu antes. Inclusive Charlotte não gostava muito de Jane Eyre. Eu gosto, tá, gente? Só pra constar. Mas eram poucas, né, as mulheres que tinham essa voz. E eu considero assim que a Jane Eyre, ela, apesar de fazer críticas sociais, né, e ter um tom um pouco ácido, o que as Irmãs Brontë fizeram ultrapassava qualquer barreira que a mulher poderia passar naquela época. Elas escreveram romances de fato perturbadores. Elas tocam em temas como, por exemplo, a loucura, como, por exemplo, amores proibidos, o divórcio por parte, né, por iniciativa da mulher. Então, assim, elas realmente, quando eu digo que estavam à frente do seu tempo e que elas quebraram, né, romperam muitas barreiras, elas romperam, de fato. As primeiras publicações delas, né, os poemas, os primeiros romances, foram publicados com nomes masculinos, né, para não mostrar que eram mulheres, para a sociedade aceitar melhor aqueles livros ali, principalmente por causa dos temas que eles tratavam. A Charlotte era o Currer Bell, a Emily era o Alice Bell e a Anne era o Acton Bell. Então elas publicaram inicialmente com esses codinomes masculinos, né? Mas depois, né, assumiram o nome delas mesmo. Só que, como eu falei, tiveram uma vida realmente muito triste, gente. Elas nasceram na cidade de Thornton, na verdade um povoado da Inglaterra, pequenininho do interior. E elas eram filhas do Patrick Brontë, que era um reverendo e também era escritor, e da Maria Branwell. A Maria Branwell, ela morreu muito jovem, né? Ela morreu quando as filhas eram crianças ainda. Na verdade, as três ainda tinham outros 3 irmãos, então a mãe delas morreu quando a Anne tinha menos de 2 anos. E aí uma tia, irmã da mãe dela, passou a ajudar o pai nessa criação. A tia dela se chamava Elizabeth Branwell. Mas depois, uns anos depois da mãe delas morrer, as 2 irmãs mais novas também faleceram, muito novinhas, uma com 11 e uma com 10 anos, e ambas assim com 1 mês de diferença da morte, né, entre uma e outra. Então já vem aí outra porrada. Alguns anos depois, a tia que cuidava delas também faleceu. É uma vida marcada por tragédia, gente. E aí, mais alguns anos depois, o irmão, né, que era o único filho homem, né, lá da família, que era o Patrick, ele tinha o mesmo nome do pai, o Patrick Branwell, que era pintor, inclusive é o responsável por pintar a única foto, né, que tem das Irmãs Brontë. Eu vou deixar aqui na tela. E ele também faleceu porque ele tinha um vício em em láudano e em bebida alcoólica também. Então, né, a saúde dele foi deteriorando e ele morreu com 31 anos. Então, assim, quando você ouve falar de Patrick Brontë, é o pai. E Patrick Branwell é o irmão. E aí, sobraram as 3 irmãs, né, que são as irmãs que a gente conhece, as Irmãs Brontë. Só que 3 meses depois da morte do Patrick, do irmão delas, a Emily adoeceu e também faleceu com 30 anos de idade.
e deixando só um romance, que é esse daqui, O Morro dos Ventos Uivantes. O romance que eu fui apresentada às Irmãs Brontë e que eu me apaixonei, que eu tenho um carinho muito grande por ele. A Anne, que era a irmã mais nova, ela acabou falecendo no ano seguinte da Emily e ela morreu com 29 anos, sendo que ela acabou escrevendo 2 livros, né? 2 romances, na verdade, que foram o primeiro, Agnes Grey, vou deixar aqui que tá ruim de guardar, e também A Senhora de Wildfell Hall. Esse livro aqui a gente encontra no Brasil também como A Inquilina de Wildfell Hall e A Moradora de Wildfell Hall. Esse aqui que fala sobre o divórcio que eu falei. E aí restaram Charlotte e o pai, né? Charlotte viveu mais 6 anos depois que Anne morreu. Ela não teve uma vida muito feliz também no amor, porque ela era apaixonada por um professor que era casado. Então ela até usa essa história como inspiração de alguns livros, como Villette e mais diretamente assim, O Professor, que os estudiosos das Irmãs Brontë dizem que são meio que autobiográficos. Não são autobiografias, tá, gente? Mas eles são muito inspirados na vida da própria Charlotte. Ela viveu mais 6 anos, como eu falei, e faleceu aos 38 anos. Depois ela se casou e faleceu quando estava grávida do seu primeiro filho. A Charlotte, ela acabou escrevendo 4 romances, que foram esses 4 aqui, olha. Ela escreveu, então, O Professor, que foi o primeiro que ela escreveu, mas foi o último a ser publicado, ele foi publicado póstumamente. Ela escreveu também Jane Eyre, que foi o primeiro a ser publicado mesmo, né, e teve uma aceitação muito boa, assim, do público na época, só que ela publicou com o nome de homem, né. Aí depois eu não lembro se foi Shirley ou se foi Villette, mas aí ela escreveu mais esses 2. Escreveu Shirley e também escreveu Villette. Esse aqui também dizem que é um pouco inspirado na vida dela. A causa da morte das 3 irmãs está documentada como tuberculose, mas existem alguns estudiosos que dizem que a Charlotte pode ter morrido por complicações na gravidez. Mas assim, a causa documentada das 3 é tuberculose, que é uma doença que matava muito naquela época, né? Então elas são autoras completamente interessantes, gente. A vida delas é muito interessante, muito triste, mas muito interessante, né? São autoras que eu acho que todo leitor deveria conhecer, então se você ainda não deu uma chance para as Irmãs Brontë, leiam os livros delas, elas são bem diferentes entre si, apesar de normalmente a gente colocar as 3 num balaio só, né? A gente fala que as obras delas são as obras das Irmãs Brontë, como se fosse uma coisa só. Mas elas são bem diferentes, elas têm características muito próprias, como eu falei. A Emily, ela é mais ousada, a Anne é mais clássica e a Charlotte é mais rebuscada, eu acho. Eu acho que se fosse para definir as 3 em uma palavra, o que eu não deveria fazer, porque elas não se definem com uma palavra, mas é mais ou menos isso. Então, fica aqui minha homenagem a essas autoras que mudaram realmente a minha vida, que me transformaram enquanto leitora, que deram início assim a uma nova fase da minha vida de leitora mesmo, a forma que eu encaro a literatura, a forma que eu analiso os livros mesmo. Leiam as Brontë, vale muito a pena, eu garanto a vocês. Tem livro aqui delas para todo gosto, dentre esses romances aqui. Elas têm poemas também, os poemas eu ainda não li, mas lerei. Através delas eu espero homenagear todas as autoras do mundo inteiro. Se vocês têm alguma autora que vocês queiram homenagear, que vocês gostam muito, que queiram que todo mundo leia, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se inscreve aqui no canal também, tá? Se você não for inscrito, eu já tava esquecendo de falar isso, é importante, porque senão vocês esquecem. Curte aqui o vídeo também, por favor, porque isso é muito importante pra mim. Se você já é inscrito, muito obrigada também por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.